O meu nome é Lucas, esse aqui é o canal Mente Cristã e este é o primeiro vídeo de uma série de 5 vídeos bem curtinhos, todos eles sobre a revelação de Deus. Esse primeiro vídeo aqui é sobre a diferença entre a revelação natural e a necessidade de uma revelação especial. Talvez você já saiba tudo sobre esse assunto, mas fica aqui até o final porque não custa nada você repassar o assunto antes de continuar para os próximos vídeos. Bora lá então. Mas afinal, o que é a revelação natural? A questão é a seguinte: biblicamente falando, o próprio universo é uma pregação. Isso porque, de certa forma, a criação proclama muitas coisas sobre Deus. Para a gente conferir isso na Bíblia, eu gostaria que você lesse comigo aqui essa passagem. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Agora veja o que o apóstolo Paulo diz sobre isso lá em Romanos. Portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e os seus corações insensatos se obscureceram. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Você já deve ter visto bastante esses versículos aí sendo usados para isso. Eles não são os únicos que a gente poderia usar, mas geralmente usa-se esses dois porque eles são suficientes para você entender o seguinte: as pessoas podem até recusar esse conhecimento, mas elas já têm o suficiente na própria natureza para saber que Deus existe. E tem mais. Além de saber que Deus existe, as pessoas também naturalmente já sabem que existe uma forma correta de viver. Deus mesmo garantiu que isso acontecesse, gravando a lei dele no nosso coração. Veja aí o que diz esse outro texto de Paulo. De fato, quando os gentios que não têm a lei praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmos, embora não possuam a lei, pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seus corações. Disso dão testemunho também a consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. Tá, e qual é o problema? O problema é que essa revelação, que a gente pode chamar de revelação natural, não é suficiente para que a gente possa saber como reverter essa situação de queda da humanidade, essa situação de separação entre nós e Deus. Ela não é capaz de aproximar a humanidade de Deus novamente. Ou seja, ainda que a lei de Deus esteja naturalmente gravada no nosso coração e que a própria natureza revele a bondade, a misericórdia, a grandeza de Deus, isso não é suficiente para dar conhecimento para a gente sobre quem é esse Deus e qual é a sua vontade para a nossa vida. Então, dito de outra forma, o resumo do nosso problema é o seguinte: a revelação natural é completamente suficiente para condenar a humanidade, mas não para salvar a humanidade. E o motivo é simples, é que a revelação natural ela apenas prova que Deus existe e que nós não vivemos do jeito que a gente deveria viver. Então perceba, só com a revelação natural, o que acontece é que o homem, além de não conseguir conhecer a Deus, ainda pode confundir o Criador com a criação, que é o que a gente chama de panteísmo, pode isolar o Criador da criação, que é o que a gente chama de deísmo, pode dar-se por satisfeito com a criação, que é o que a gente chama de naturalismo, ou pode simplesmente rejeitar qualquer ideia de um Criador, que é o que a gente chama de ateísmo. Todas aquelas outras nomenclaturas que você já conhece, elas são nada mais do que variações dessas aqui. Enfim, sem que o próprio Deus se revele ao homem, o homem acaba sempre atribuindo traços de corrupção que ele vê na natureza ao próprio Criador. E é assim que o homem acaba fazendo imagens distorcidas da divindade e acaba até mesmo adorando a essas divindades distorcidas que ele criou da cabeça dele. E é daí que surgem as falsas religiões e as ideologias que a gente vê por aí. Porque o fato é que, por mais que o homem rejeite toda a noção que ele possa ter da divindade, sem Deus ele sempre vai fazer novos ídolos para si. Então, por causa do pecado no nosso coração, a revelação natural só é suficiente para gerar uma religião natural, moldada justamente de acordo com o homem natural. Só que agora veja o que a Bíblia fala sobre o homem natural. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Está acompanhando aí o raciocínio? Se até aqui você já entendeu, responde aí embaixo. Por que é que essa pregação, que é a própria criação, não é suficiente para conceder conhecimento de Deus que possa salvar? Então pausa aí o vídeo, deixa sua resposta e vamos continuar.
Basicamente, se você prestou atenção, a questão é que o conhecimento de Deus que há na natureza, ele não é suficiente para salvar, porque ele mostra o problema sem mostrar a solução. Qual que é esse problema? O problema é que todo homem já nasce em rebelião contra Deus. E na criação não existe nenhuma informação que possa ajudar a gente a reverter essa situação. Mas aí é que vem a boa notícia. Não sendo suficiente reconciliar o homem com Deus só com o que há na natureza, ele mesmo veio até nós. Em várias épocas diferentes, Deus se revelou ao seu povo, declarou a sua vontade, deu direção e contou seus planos para redimir o seu povo através da obra de Jesus. E é isso que a gente chama de revelação especial. Essa revelação foi sendo passada adiante de geração em geração, que é o que a gente chama de tradição oral, e posteriormente também foi registrada, que é o que a gente chama hoje de Bíblia. E todo esse processo a gente vai ver nos próximos vídeos. Mas agora, na sequência, para todo o resto, para todos os outros vídeos fazerem mais sentido, a gente precisa entender o seguinte: como é que simples palavras podem ser de fato a palavra de Deus com poder para salvar? E é por isso que no próximo vídeo o que a gente vai ver é o que na teologia a gente chama de princípio da acomodação. Mas antes de sair do vídeo, não esquece de deixar o like, fazer um comentário aí embaixo e depois eu passo para ver que vocês perguntaram, alguma dúvida que tenha ficado para trás. O link do próximo vídeo também está aqui embaixo na descrição, então eu te vejo lá. Se inscreve.